Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. No começo do mês passado, a Gabriela Prioli fez um vídeo criticando a esquerda, argumentando basicamente que por conta de briguinhas vaidosas e egóicas, a esquerda não percebe a política real e isso fortalece Bolsonaro. Em 2022, a gente vai ouvir de novo o mesmo discurso. Olha, não é que eu adore o Bolsonaro, entendeu? Eu não sou bolsonarista, eu não sou gado de ninguém. É que, enfim, não dá pra votar no lado de lá, né? A ala progressista brasileira perde em articulação, não trabalha com a política real, fica brigando internamente, enquanto o outro lado se une e só se fortalece. Isso não me sensibiliza pessoalmente, eu não fico triste. Quer dizer, eu fico triste pela falta de estratégia. Vocês deixaram a Gabi triste, esquerda. Vocês deixaram ela triste, tão felizes agora? Se vocês continuarem assim, vocês vão fazer Bolsonaro ser eleito de novo. É isso que vocês querem, seus brigões feios? E no final desse vídeo em específico, ela acabou levantando uma questão que não saiu da minha cabeça. Será que foi um golpe de sorte no mundo inteiro que esses candidatos populistas de ultradireita tenham conseguido se firmar no poder e se apresentem depois de um governo como candidatos viáveis à reeleição? É por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de colaborar com essas questões, para tentar entender como é que o Bolsonaro foi eleito dentro de tantos candidatos inteligentes. Eu sei que é mais fácil colocar a culpa na esquerda, porque evidentemente a esquerda não sabe da política real, eles não são tão realistas, capitalistas quanto deveriam ser. E a falta de alternativa que a esquerda acaba colocando no jogo político faz as pessoas votarem no Bolsonaro. Não, e tem mais, o Lula... É foda falar essas coisas em voz alta, mano. É difícil ser a Gabriela Prioli. Sem mais delongas, senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre a ascensão da extrema-direita e aparelhos ideológicos de Estado. Existem só 3 formas de se classificar todos os discursos políticos e filosóficos da sociedade. É muito simples. O primeiro é aquele que quer preservar a ordem, ele é o juspositivista, quer preservar as instituições e a dominação de uma classe sobre a outra. Esse é o discurso liberal. O segundo quer ir contra a ordem, mas é reacionário, ele quer resgatar um passado glorioso. Esse é o discurso fascista. E existe um terceiro que quer a transformação total da sociedade, tendo como principal pilar o marxismo e tem como objetivo a superação do capitalismo. Esse, por sua vez, é o revolucionário. Esses 3 tipos de discurso precisam de um espaço para alcançar as pessoas. E nós chamamos esse espaço de aparelhos ideológicos de Estado. E o que são esses aparelhos? Família, escola, igrejas, bares e jornais. Facebook, YouTube, Twitter, Zap, entre outros. São por esses aparelhos que passam a mensagem ideológica para as pessoas. E agora tá a parte principal desse vídeo. Você pode assistir esse trecho e depois cair fora. Eu não me importo. Mentira, me importo sim, fica aí. Não importa a qualidade do discurso, a mensagem, o que importa é o tamanho do aparelho ideológico que essa mensagem é transmitida. Então as mensagens passam pelos aparelhos ideológicos e chegam até a cabeça das pessoas, delimitando assim a forma com que elas veem o mundo. Então os aparelhos ideológicos acabam virando uma arma de dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, já que os maiores aparelhos ideológicos de informação, principalmente, estão na mão da burguesia. Dessa forma, vamos à questão da Gabi. Como é que o Bolsonaro ganhou as eleições? Ou melhor, aquelas perguntas que você já deve ter ouvido por aí. Como é que um cara pobre e preto pode votar no Bolsonaro? Como é que uma mulher vota no Bolsonaro? Como é que isso é possível? O presidente Jair Messias Bolsonaro é só um produto do golpe de 2016 dado pela burguesia contra a presidente Dilma Rousseff. E por que a burguesia fez isso? Porque foi preciso implantar um pacote de políticas liberais que vão desde cortes da cultura e educação até a privatização do SUS. E o Bolsonaro acaba entrando nessa história como uma opção viável às políticas que a burguesia nacional e internacional queriam implantar. Ou seja, senhoras e senhores, o problema não é só Bolsonaro e seus interesses pessoais, como pensa Gabriela Prioli. A questão é muito maior, já que o Bolsonaro é um produto de golpes que vem ocorrendo diariamente contra a classe
classe trabalhadora, e os aparelhos ideológicos são uma questão primordial, já que não foi uma coisa que colaborou ou ajudou paralelamente com o golpe. Não, foi a ferramenta primordial para o golpe acontecer. São esses aparelhos responsáveis por fertilizar ideologicamente a sociedade e normalizar as políticas burguesas. Imagina só um motorista de Uber ou um taxista. Esse cara passa o dia inteiro no carro, ouvindo na Jovem Pan que o PT destruiu o Brasil, que o Lula é o maior ladrão do mundo e que vão transformar o país em Cuba. E aí esse cara para tomar um café no bar e na TV tem o Datena falando que a polícia é heroína, que salva o cidadão de bem como ele e que bandido bom é bandido morto. O cara pega o celular e começa a rir dos memes do MBL, depois vê um vídeo do Nando Moura e no final de semana ele vai com a mulher e os filhos pra igreja pra ouvir que Deus odeia viado. Dentro de 5 anos, esse cara que não tem nada já tá pensando pela lógica burguesa, já tá falando sobre privatização, empreendedorismo, rota na rua, porque é isso que ele escuta todo dia. Se um aparelho ideológico pertence a um burguês, é a lógica desse burguês que o aparelho vai transmitir. E não adianta você pensar que nem a Dilma e o Lula, achando que a burguesia vai seguir uma ética e uma moral e vai fugir da lógica de acumulação infinita de capital. Isso não vai acontecer, mano. Enquanto eu tô falando aqui, postando vídeo uma vez por mês, atingindo 800 pessoas, eu não tô competindo só com a Prioli e com Mamãe Falei. Eu tô competindo com o Ratinho, velho. Eu tô competindo com o Siqueira Júnior. Esses caras alcançam milhares de pessoas todos os dias. Não importa a qualidade do discurso, importa o tamanho do aparelho ideológico. CPF cancelado. Bota a música, jumento órfão, de morte, de gente morta, música pra gente morta. Você só vai quando eu mandar. Não são essas duas matérias isoladas que vão definir quem vai ganhar a eleição ou qual vai ser o rumo do país, já que esse é um processo diário e constante que tem como objetivo alcançar o inconsciente do trabalhador. Depois de 10 anos, o cara escutando a lógica do burguês, ele começa a pensar como um burguês. E aí vem um deputado filho da puta que mamou a teta do Estado por 20 anos e fala: eu vou dar uma arma na sua mão para você proteger o que é seu. Eu vou acabar com o sindicato, o movimento social, porque isso aí é um bando de vagabundo que não trabalha. Vai trabalhar que você é um empreendedor, você vai longe sozinho. Eu vou fuzilar petista, vou colocar ordem nesse puteiro que é o Brasil. E aí pronto, você entende como é que votam numa porra dessa. Se os donos da sociedade são de direita, as pessoas na sociedade são de direita também. E é isso que acontece, os aparelhos ideológicos criaram um terreno fértil para o fascismo crescer. É isso que o liberalismo faz, ele dá vida ao fascismo. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Olha, eu sou só um mero mortal perto da Gabriela Prioli e a sua técnica e a sua razão. Ela é uma maldita pinto blinder, fria e calculista. Fala pra mim, é possível dividir a razão da emoção como pensava Descartes no século XVII? Alguém hoje é tão estúpido pra achar que isso é possível? A razão que ela tanto evoca é a razão da classe dominante, da burguesia e a sua política real. Protesto contra racismo tem vandalismo em São Paulo. Gente, mais razão menos emoção. Eu sei que foi um ato organizado contra o Carrefour que já tem um histórico de racismo e que um homem preto foi espancado até a morte. Mas olha, mais razão, não se mexe na propriedade privada da burguesia, tá bom? É só isso mesmo. Se você não seguir essa razão, você é só um irracional aí. Eu sou técnico, frio calculista, seus vaidosos irracionais. Para finalizar, se as pessoas hoje são conservadoras, é porque os aparelhos ideológicos passam mensagens conservadoras. Se as pessoas são fascistas, é porque os aparelhos ideológicos passam mensagens fascistas. Os aparelhos ideológicos são a chave principal. Se todos os aparelhos começarem a falar que a Terra é plana, em 5 anos, a Terra é plana. Se os aparelhos ideológicos começarem a falar que um cara é ladrão, não existe tribunal que prove o contrário. Não nos esqueçamos daquele dia, antes do julgamento do Lula pelo STF, em que a família Marinho colocou num dos maiores aparelhos ideológicos do Brasil, o general Vilas Boas ameaçando o STF. Se vocês não prenderem esse cara, a gente vai fechar essa porra e fazer a razão da burguesia imperar. Aqui nesse único caso, nós temos as duas formas de controle da classe burguesa sobre a classe trabalhadora:
A primeira é a violência ideológica por parte da Globo e a segunda é a violência física por parte do Exército. E quando a violência ideológica não funciona mais, o que resta é a violência física para a marcha do capital continuar. E uma das saídas para isso é que a gente precisa criar os nossos próprios aparelhos ideológicos até que chegue um dia em que nós consigamos tomar as empresas de comunicação e passar mensagem revolucionária com a razão do trabalhador. E como é que começa isso hoje? Estude, mergulhe na teoria e divulgue canais e conteúdos revolucionários. A gente precisa criar estratégias de comunicação e fortalecer os nossos. E eu não tô falando isso para você divulgar o meu canal, cara. Se você conseguir divulgar, eu vou agradecer, mas eu sei que o conteúdo aqui, a forma com que eu falo não é muito digerível para a maioria das pessoas. Porque, Gasper, você fala muito palavrão, cara. Você fala palavrão e você é muito debochado. Eu não sou debochado e falo tanto palavrão quanto você. Eu não posso compartilhar isso com as pessoas. Tudo bem, mano, juro, eu entendo. Mas tem muita gente boa e muito mais didática que eu fazendo conteúdos de qualidade na internet. Por favor, acompanhe e compartilhe. É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado pela atenção. Eu vejo muita gente falando, imagina, o Bolsonaro é um burro, nada, é um horror, é um ignorante. Mas foi eleito presidente da República, tem um monte de gente aí que a gente acha super inteligente e tentou várias vezes e não conseguiu. Existe algum mérito nessa história, ou dele, ou de quem trabalha pra ele, enfim.